Parece ter sido escrito num DCE de faculdade. Meus caros, o Sínodo acabou. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro. O Sínodo encerrou ontem, dia 27 de outubro, o Sínodo para a Amazônia, e nós vamos fazer alguns comentários finais a respeito dessa situação, que nós iremos continuar a abordar aqui em outros vídeos, mas hoje eu quero fazer um vídeo importante, comentando algumas coisas. Primeiro, comentando o documento final do Sínodo, os pontos mais tensos e complicados que muitas pessoas não abordaram porque estão preocupadas com questões do tipo padres casados ou diaconisa, né, diáconas mulheres, e questão de rito amazônico, mas tem coisas importantes a serem tratadas que ninguém levantou. Eu quero, antes de tudo, antes de falar sobre o Sínodo, fazer um pequeno comentário aqui para o pessoal da Teologia da Libertação, que eu sei que são meus assíduos visualizadores aqui dos meus vídeos. Uma das conferências que o pessoal da Teologia da Libertação mais gosta e diz que foi a conferência maravilhosa do pessoal da Teologia da Libertação foi em 1979, a Conferência de Puebla, a terceira conferência dos bispos latino-americanos. E nessa conferência tem um ponto muito importante que eu gostaria de falar aqui para vocês. Lá no ponto 1.3, com o subtítulo do Deus verdadeiro aos ídolos falsos, diz o seguinte, que os homens, desde o início, que em vez de adorar ao Deus verdadeiro, adorou os ídolos, as obras de suas mãos, as realidades deste mundo. E não é isso que vocês fizeram depois que se recuperou as imagens da Pachamama? Colocaram de novo na igreja da Traspontina, da igreja dos Carmelitas em Roma, colocaram velas em volta, adoraram essa imagem novamente, como desde o Jardim do Vaticano vocês fizeram, colocaram os bancos de frente para a Pachamama e de costa para o Santíssimo Sacramento, de costa para Jesus. Idolatria, isso chama-se idolatria, isso quebra o primeiro mandamento. Vocês acabaram o Sínodo mostrando a que vocês vieram e não seguem sequer as conferências que vocês mesmos fizeram. Eu quero comentar então agora, meus caros, vamos para comentar o documento final, tá aqui, ó. Este é o documento final do Sínodo, são 6 capítulos em 4 pontos principais: cultura, sinodalidade, parte pastoral e a parte ecológica. São 4 grandes temas que aborda esse documento em 120 pontos. Nós vamos comentar aqui uns 5 ou 6 principais, mas são importantíssimos, né? Ou seja, acabou o Sínodo agora. E o que significa esse documento final aprovado pelo Sínodo? Significa que é a decisão final, que é o que vale para a igreja da Amazônia, etc? Não, o documento final não é a decisão final. O documento final é o que vai ser colocado na mesa do Papa, e aí o Papa vai ler isso aqui e, segundo o que ele disse, até o fim do ano, provavelmente, ele vai fazer a sua exortação apostólica pós-sinodal. E isso sim, se estiver dentro da tradição do magistério e das escrituras, vai ser inserido e respeitado dentro do magistério da igreja, obviamente, né? E o que é esse documento aqui? Assim, se eu puder resumir para vocês em 3 pontos, esse documento aqui é uma mistureba, inclusive muito mal escrita no meu entender, cheio de contradição, do Pacto das Catacumbas, que está aqui nas minhas mãos, que a gente já comentou sobre ele, está num vídeo desse lado aqui, na verdade. É uma mistura do Instrumentum Laboris, ou seja, aquele documento de trabalho que eu critiquei por 1 hora no vídeo, e uma mistura de termos e técnicos e linguagem acadêmica o tempo inteiro, linguagem acadêmica amadora, inclusive. Primeiro, comentários gerais. 1. Não se fala em nada de santidade nesse negócio. Se o Sínodo era para fazer evangelização e ecologia integral, deveria se falar de santidade, que é o segundo passo a partir da conversão. Não se fala em santidade. Tem uma menção da santidade que é quando cita o catecismo. Não se fala, não existe santo. Santo para eles é só os índios da Amazônia. Não, o povo da cidade não é santo, ninguém é santo. Santos são o povo da Amazônia, já estão canonizados, não tem nem pecado, nós vamos falar sobre isso. Depois, conversão. Não existe conversão do pecado nesse documento. Isso já está no ponto 5 aqui. Eu estou com a tradução em português, que ainda não é oficial, mas está baseada na tradução, está no texto original em espanhol, tá? E está fiel aqui a tradução. Diz que o espírito, né, dessa escuta da Amazônia, etc., nos deve levar a uma profunda conversão dos nossos planos e das nossas estruturas a Cristo e seu Evangelho. Ou seja, não tem conversão do pecado, não tem arrependimento, tem nada. Esse povo não quer salvar almas, né? Eles só querem salvar o planeta. É isso. E que se lasque. Não tem questão de conversão. Pecado é só pecado ecológico, pecado contra a Mãe Terra, pecado contra a Pachamama e contra isso. Não fala nada de obediência. Não aparece a questão da obediência nesse documento. Não se fala do infanticídio indígena, claro, porque índio não tem pecado. Castidade, imagina, essa gente
da teologia da libertação, falando em castidade. Colocaram aqui a questão de padre casado, né? Óbvio, né? Castidade não é questão para eles. Cristo crucificado é mencionado uma vez. Isso aqui está diluído. Não existe Cristo crucificado, como não existia no documento de trabalho, como não existe aqui no Pacto das Catacumbas. O centro da nossa fé foi esquecido. São Paulo disse: não quero saber nada mais. Eu decidi não saber mais nada entre vocês, senão Cristo crucificado. Vocês abandonaram a fé. Eu chamo este documento aqui, me desculpe, ele está assim beirando a apostasia. Porra, não tem Cristo crucificado. O que vocês estão fazendo aqui? Isso é um documento de evangelização. Como é que você vai evangelizar sem Cristo crucificado? O Espírito Santo então passa voando, coitado. Diabo, Satanás, espírito maligno, obviamente que não tem. Só tem o espírito maligno do capitalismo no fundo, né, da crítica que eles fazem. Linguagem absolutamente inclusivista e brega. Todos e todas, batizados e batizadas, religiosos e religiosas e tal. Fala até em feminicídio no documento. O documento, assim, fala o tempo inteiro de conversão. Conversão sinodal, conversão pastoral, conversão ecológica, conversão disso. Mas, assim, tudo que esse documento indica ou seja, quer que o Papa faça, né, é pedir que a igreja se converta aos indígenas. É que a igreja se converta à cultura amazônica, que é isenta de pecado na cabeça desse povo aí, tudo influenciado por Rousseau. Obviamente, assim, o sistema capitalista não produziu nada até agora de bom. Inclusive, assim, não posso dizer que o sistema capitalista é perfeito, está cheio de males. E, inclusive, a igreja tem críticas pesadas a isso. Isso é verdade, não posso negar. Mas, porra, né? Assim, mete todo o pé em cima do capitalismo, do sistema de mercado, da economia de mercado, e assim, o ecossocialismo aqui dentro, jamais, né, criticado, obviamente. Não fala nada de Jesus, Filho de Deus, Jesus Deus, nada. Olha, simplesmente assim, parece ter sido escrito num DCE de faculdade. Vejam só o ponto 9 do documento, que fala das vozes da Amazônia, sobre como os povos indígenas não têm pecado. Olha aqui, ó. A busca dos povos indígenas amazônicos pela vida em abundância, onde não há exclusão nem excluídos. Não tem excluído nenhum lá, né? Inclusive, assim, esse povo nem sabe, que não estudam história, né, que o primeiro bispo brasileiro, o bispo Sardinha, que veio do Portugal lá em 1556, veio para o Brasil. Sabe o que aconteceu com esse bispo quando encontrou os índios aqui no Brasil? Ele foi morto e comido pelos índios. Foi comido pelos índios, veio comida. O primeiro bispo já foi excluído. Né? Ou seja, todos os problemas que nós temos na Amazônia, que os próprios índios causam, ninguém menciona aqui. Os índios são pecadores como nós e precisam de salvação como todos nós. Mas eles não podem ser beatificados como se fosse Adão e Eva antes do pecado. Como se a Amazônia fosse uma espécie de jardim do Éden. E sabe quem é o demônio da Amazônia? Quem é o tentador da Amazônia? São as grandes empresas. Claro, sempre as grandes empresas. Claro, tá cheio de grandes empresas que faz besteira. Como a Vale, lá que permitiu, né, foi negligente com a questão das barragens e tal. Mas assim, o problema não é o pecado dos indígenas que nasceram em pecado como todos nós. O problema são as grandes empresas, né? A conversão das estruturas. Você lê no ponto 10 aqui das coisas que ameaçam a vida. Vem aqui, assim, concessão florestal, exploração de madeira e tudo mais, né? E isso tudo que as grandes empresas, os grandes projetos fazem na Amazônia causa, assim, desde unha encravada até infarto e mudança do clima no mundo inteiro. Né? Diz que por trás de tudo isso estão os interesses econômicos e políticos dos setores dominantes, com a cumplicidade de alguns governantes e algumas autoridades indígenas. Essa é a única crítica que existe, quando alguns indígenas se aliam às elites dominantes para destruir a Amazônia. É a única crítica que existe, depois do resto aqui é só a beatificação e canonização dos índios. Depois, no ponto 25 aqui do documento, que é a questão da conversão. A questão da conversão. Você acha que eles vão falar da conversão do pecado? Porque o Papa disse, olha, o sino para novos caminhos para a evangelização da Amazônia. Lá está dito, né, que junto com os índios, né, com o pessoal da Amazônia, os afrodescendentes, os cristãos, com a Bíblia na mão, a palavra de Deus, colocam-se em quê? Em momento de conversão? Não, coloca aqui, ó. Partilhando o diálogo com suas vidas, suas preocupações, suas lutas, suas experiências de Deus, para aprofundar mutuamente a sua fé e atuar juntos na defesa da casa comum. Então você vai lá conversar com o indígena, contar a historinha e defender a casa comum. Não tem conversão do pecado, meu Deus do céu. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Tudo que eu previ que iria acontecer, aconteceu. Tudo que Dom Ascona criticou, aconteceu. O cardeal Miller, Brand Miller, o cardeal Sará, todo mundo, o bispo Schneider, todo o pessoal que criticou, tá aí, pô, o documento está dizendo exatamente o que a gente falou. Lá no ponto 41 sobre conversão, diz também, nossa conversão deve ser cultural, né? Vamos fazer-se o outro, aprender com o outro. Parece que eu estou lendo um documento do PSOL, meu Deus do céu. Depois, lá no ponto 54, ainda sobre conversão. Quando o missionário ou o agente pastoral, né,
leva a palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, o que você imagina? Que ele vai lá para pregar o Evangelho, que as pessoas convertam a Jesus Cristo. Não. Ele se identifica com a cultura, concretiza o encontro do qual nasce o testemunho, o serviço, o anúncio do Evangelho e a aprendizagem das línguas. Não tem nada de conversão nesse negócio, cara. O que está acontecendo? É apostasia geral? Será que eu estou ficando maluco? Sou o único que está vendo esse negócio? Da questão lá que a gente falou tanto aqui do infanticídio indígena, que pô, já foi super discutido, já falei disso num outro vídeo que está, aliás, aqui, de novo eu sempre me confundo, falam que as cidades são um problema para os índios porque causa até suicídio infantil. Ou seja, o problema do suicídio infantil, quando a criança se mata, é um problema. É óbvio que é um problema, isso óbvio tem que ser tratado, mas quando os índios matam as crianças e enterram nas vivas, isso não é problema. Isso não pode ser falado. E aí entra uma questão política aqui, que nós vamos tratar mais pra frente também, dizendo que as comunidades eclesiais devem estar presentes no espaço de participação das políticas públicas, dizendo que as comunidades de base têm sim que se envolver em política. Mas este foi o problema que perverteu as comunidades de base desde o princípio, que se tornaram a base eleitoral do PT. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, aqui, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. E eu era fruto da teologia da libertação, da teologia da libertação. E aqui vem outra questão política grave, que ao meu ver, isto aqui é o que eu falei que iria acontecer, interferência do sínodo nos governos e nas políticas de governo. Olha o nível da interferência nos governos. A demarcação e a proteção de terra é uma obrigação dos estados nacionais e dos seus respectivos governos. Ou seja, um bando de bispo que falou que não ia falar de política está dizendo que estados e governos têm de fazer. Vocês poderiam sugerir, mas dizer que é uma obrigação? Com base em quê, meu velho? Aqui, ó, a igreja se compromete a ser aliada dos povos amazônicos para denunciar a falta de demarcação, bem como o modelo econômico de desenvolvimento. Depois, os direitos à autodeterminação, a demarcação de território, consulta prévia e livre e informada dos povos deve ser defendido. O que, pô, isso aqui está pregando autonomia, internacionalização e independência total dos povos indígenas, falando até em legislação especial própria. Você sabia que você pode estar cometendo um pecado ecológico quando você, sei lá, joga um canudinho de plástico no lixo? Quando você compra um canudinho de plástico, né? Concebemos o pecado ecológico, dizem eles, como uma ação ou omissão contra Deus, contra o próximo, a comunidade ou o meio ambiente. Ou seja, uma ação ou omissão contra Deus não é um pecado ecológico, meu velho, é um outro pecado, que já está prefigurado na igreja, já está dito lá. São hábitos e atos de poluição e destruição da harmonia do ambiente, transgressões contra princípios da interdependência e ruptura das redes de solidariedade entre as criaturas. Agora, o pecado da Ford Foundation que financia aborto, vocês não criticam, né? O pecado das empresas que financiam a Ford Foundation, vocês não criticam, que vocês recebem dinheiro. O pessoal da Comissão Pastoral da Terra, do Conselho Indigenista Missionário, do COICA, do COIAP, isso, o Caritas, né? Isso não tem problema. Até dívida ecológica tem aqui no ponto 83, dívida ecológica que os países têm com a Amazônia. E aí, para isso, para cobrir essa dívida, eles propõem a criação de um fundo mundial para cobrir os orçamentos. Aí vem Ford, vem todo mundo, ONU, mandar dinheiro para esses bandos aqui de pessoal da Repan, desses organismos que ficam lá manipulando os indígenas. E aí no final do documento, na parte 91, existiria muita coisa para comentar, mas assim, na parte 91 para mim aqui, fala do estilo sinodal, né, que é andar juntos, caminhar juntos, vamos ouvir, e no fim a gente faz o que quer, né? Diz aqui que tem que refletir sobre a forma de estruturar as igrejas locais em cada região e país, ou seja, você tem que adotar um estilo de igreja horizontal e não vertical nas igrejas locais em cada região e país. É o que está no Pacto das Catacumbas, meu velho. No ponto 9 do Pacto das Catacumbas, que fala de adotar esse estilo de vida sinodal nas igrejas particulares. Diz que elas devem ser, no ponto 92, descentralizadas em seus diversos níveis, respeitosas e atentas aos processos locais e colocar os leigos até para tomar decisões na igreja. No lugar o quê? Do bispo? Do pároco? Do arcebispo? Ou seja, é a total descentralização da igreja e da sua horizontalização. E aí vem o ponto que todo mundo esperava, que é a tal da diaconia, né, da mulher diácona, né, diaconisa permanente. Eles dizem isso nos pontos 101, 102, 103 e seguintes, né? Mas o 103 é o mais forte aqui. Mas eles dizem no ponto 101 que é necessário que a igreja assuma em seu seio com maior força a liderança das mulheres
fortalecendo sua participação nos conselhos pastorais das paróquias, inclusive nas instâncias de governo. Mais uma vez, fala de feminicídio, diz que tem que fortalecer a liderança da mulher dentro e fora do âmbito eclesial, inclusive pedindo que seja criado um ministério instituído da, abre aspas, mulher dirigente da comunidade. Eu não sei o que é isso, mas mulher dirigente da comunidade me parece mulher pároco, né? O que casa muito com o que está lá no ponto 96, que vai ser mais explorado em outro vídeo. E aí vem a questão da diaconisa. Eles falam que foi solicitado, o diácono das mulheres, etc. E eles estão pedindo para estudar a questão. Aqui está muito mais como uma sugestão forte, que ocupa 6, 7 parágrafos, do que como uma proposta explícita. E aí vem a questão dos padres casados, né? Ou seja, não é bem padre casado. O que o documento diz aqui é que eles propõem que funcione da seguinte maneira. Eu não vou ler o texto, eu vou explicar o que eles dizem. Que é, o padre casado não pode simplesmente ser qualquer homem da comunidade, um indígena lá que é bem reputado pelas pessoas. E o cara tem que ter sido diácono, ou seja, tem que ser um diácono casado. Ou seja, primeiro ele casa, essa é a ordem. Primeiro ele tem que ser casado, depois ele entra no seminário, se forma, vira diácono e depois então ele pode virar sacerdote. Então, mas no fim é padre casado, é isso que eles estão propondo aqui. Falam até em família legitimamente constituída, estável. A gente sabia que isso aqui ia entrar, não é novidade para ninguém. E aí tem algumas questões sobre governo da igreja que eu gostaria de mencionar para vocês aqui. Que é assim, eles pedem a criação de um novo organismo da igreja na Amazônia, e a elaboração de um rito amazônico próprio, ou seja, um missal próprio, um rito inteiro amazônico próprio, que vai exprimir o patrimônio litúrgico, teológico, disciplinar e espiritual da Amazônia. Por quê? Porque assim, o Papa Francisco deu uma certa autonomia praticamente total para as conferências episcopais, tipo CNBB, fazerem o seu ritual próprio, o seu missal próprio. Aí o que eles fazem? Eles propõem um organismo para aquele lugar que vai ajudar a organizar todas as conferências episcopais que estão na Amazônia, do Peru, do Equador, do Brasil, da Colômbia, da Venezuela, do Guiana, Suriname, etc. E eles vão entrar num acordo e criar um missal próprio. Ou seja, e não vai nem precisar passar pelo Vaticano esse negócio. Ou seja, esse organismo é para organizar este rito único, esse rito próprio amazônico. Assim, esses são os pontos mais chocantes, mas assim, o documento inteiro é, no meu entender, péssimo, muito mal escrito. Mas assim, é tudo que nós prevíamos que iria acontecer. A pergunta que fica agora é, nós tivemos um sínodo? Se o sínodo foi um instrumento de escuta de fato, quem mais foi escutado do que o pessoal da Repam? Todo o pessoal da Repam foi escutado. Como é que eu digo isso para você? Não só da Repam, mas o pessoal do Pacto das Catacumbas lá, que eu já falei para vocês o que é que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque 61% das pessoas que foram convidadas para falar nas coletivas de imprensa que aconteciam toda segunda, quarta, quinta e sexta aqui no Vaticano durante o sínodo, de todas as pessoas que foram convocadas, 61% delas participaram do Pacto das Catacumbas, ou seja, estavam com uma agenda pronta. Isso é aquilo que Gramsci chamava da criação de um consenso, um falso consenso, que não representa a fala de todos os padres sinodais. Isso a gente vê na votação depois no documento lá final, pelas abstenções e pelas negações dos pontos. Se você contar a abstenção que teve em várias votações e o non placet, né, que é quando o bispo vota contrário a um ponto, vários pontos não teriam passado se não tivesse abstenção. O que diz o seguinte, a voz discordante era grande ali dentro, porque para aprovar um ponto do documento que foi votado ponto a ponto, teve de ter maioria de 2/3, não é só maioria simples, é maioria qualificada. E aí o que eles fazem para o mundo inteiro? Para explicar para o mundo, eles passam um falso consenso, né? Ou seja, o pessoal da sala de imprensa, que está ali a Christiane Murray, que a gente já vai falar sobre ela mais para frente, vão lá e chamam, né, a Comissão da Informação do pessoal do sínodo, que é todo o pessoal ecossocialista, do pessoal da Repam, vão lá e convidam para a sala de imprensa só o pessoalzinho deles para dar a impressão que o sínodo tem uma única voz lá dentro falando e não tem vozes discordantes. Ou seja, houve um falso consenso, houve, no meu entender, uma manipulação da opinião pública por parte da sala de imprensa junto com a Repam. Uma outra pergunta em relação à escrita desse documento aqui, a comissão de redação. Quem é que escreveu esse documento de fato? Quem é que de fato escreveu? As mãos por trás do documento, eu sinto o cheiro aqui, ó, em vários artigos aqui eu sinto o cheiro de Oscar Beoso, de Lopes Hernandes da Teologia Índia, do seu Agenor Brighenti, do pessoal da Ameríndia, do teólogo da Libertação Suez. Sinto o cheiro aqui, ó, de Erwin Krautler, Márcia Maria de Oliveira, com cheiro acadêmico, o cheiro da senhora Ima, o cheiro da senhora Moema, todos do Pacto das Catacumbas. Aliás,
Como é que a Márcia Moreira, Márcia Maria de Oliveira, que apareceu uma figurinha carimbada aí do Pacto das Catacumbas, do Sínodo, também falou nas coletivas de imprensa, como é que ela sabe? Como é que ela sabe que no documento final que o Papa Francisco vai escrever, na sua exortação apostólica, que a demarcação de terra indígena vai estar lá nesse documento que o Papa vai escrever? Dona Márcia Maria Moreira, a senhora, como é que a senhora sabe, diz que sabe, que vai ter alguma coisa no documento final que o Papa supostamente sequer escreveu? É porque já está escrito? É porque você escreveu? É porque você e o Gomes, o pessoal da Repan e do Pacto das Catacumbas escreveram? Nós temos que agradecer essa informação da onde? Veio mais uma vez da queridíssima Mirticelli Dias, a jornalista que está aqui em Roma. Num artigo seu, ela disse lá, numa entrevista a Márcia Moreira, que a Márcia sabe o que vai sair na exortação apostólica. Bom, então assim, o que eu disse sendo ser uma fraude provavelmente está se mostrando verdade. Porque o documento não está nem pronto, a mulher já sabe. Pô, dá a impressão até que, sei lá, o Papa está no conluio, eu duvido. Mas a sugestão dela é essa, de que ela já escreveu o documento para o Papa. No final das contas, meus caros, assim, a gente viu lá no evento final do Sínodo da Amazônia, né, o Cláudio Rumes com uma cara de enterro, porque eu acho que eles não conseguiram colocar tudo que eles queriam aqui, né, por algumas questões. Primeira, vamos dizer, derrota, não é bem uma derrota, mas primeira derrota deles assim, é que não vai dar para simplesmente sair ordenando pajé casado com 50 mulheres, 2 mulheres ou com uma mulher. Não vai. Por quê? Porque tem que ser diácono primeiro. Então o pajé lá velho vai ter que o quê? Vai ter que fazer seminário, vai ter que fazer não sei o quê, etc. Então não vai dar, né, para sair ordenando qualquer homem casado. Eles têm que ser diácono primeiro. Vamos dizer, é uma derrota parcial, mas ainda assim a questão dos padres casados pode acontecer na Amazônia, sim, se o Papa colocar isso no seu documento. Segunda, mais ou menos derrota que eles colocaram, é a questão das diaconisas, porque assim, o assunto está aqui colocado, mas diz assim, vai ter que abrir uma comissão, estudar, etc. Então é um plano que vai se desenvolver para o futuro, né? Então não está tão forte assim, mas ainda assim está no documento em vários parágrafos e é bem possível que o Papa coloque isso na sua exortação apostólica. Não se sabe ainda. Tem que ir lá perguntar para Márcia Maria de Oliveira, né, Márcia? Você que sabe tudo aí. Porém, por um outro lado, dentro da igreja, aqui no Vaticano, a criação desse escritório amazônico, que vai ficar debaixo do guarda-chuva, né, vamos dizer, do dicastério para o Serviço Integral de Desenvolvimento Humano. É um escritório que vai ficar no 3º ou 4º escalão ali do Papa, né? Tem o Papa, os seus 13 dicastérios, e aí debaixo do dicastério do Cardeal Turkson, do Desenvolvimento Humano, vai ter um escritório para a Amazônia. Eu aposto que vai ser a senhora Christiane Murray, atual vice-diretora da Sala de Imprensa do Vaticano, que vai assumir esse escritório, porque ela já está em Roma, ela sabe articular com a Repan, com esse povo todo, e está muito bem relacionada, e é brasileira e é mulher. Assim, é a pessoa pronta para o cargo, né? Esse escritório, que vai estar debaixo do Dicastério de Desenvolvimento Humano, também vai estar ligado a um tal de Observatório Socioambiental Pastoral, que eu já mencionei, e também ligado às demais instituições amazônicas locais, segundo o que eles pedem aqui no documento. Ou seja, criando toda uma rede dentro da igreja para que haja uma espécie de igreja paralela. Então você tem o Papa Francisco, os seus 13 dicastérios, né, na Cúria, você tem esse escritório que vai estar ligado ao observatório, e esse observatório e o escritório ligado a várias organizações tipo Repan. E essas organizações todas vão funcionar no processo sinodal, ou seja, a impressão que dá é que vai ter as diversas comunidades sendo auxiliadas por várias organizações paralelas que vão comandar aquilo. A impressão que dá é que assim, vai ter toda uma estrutura montada aqui ao lado da igreja, dando assessoria, e vai fazer aquela coisa funcionar. Você não tem igreja de fato, você tem todo um organismo paralelo recebendo dinheiro de fundação, de ONU, de não sei o que, influenciando as comunidades. E aí só recebe a chancela do dicastério desse escritório amazônico, sei lá como vai funcionar. A impressão que dá assim, que eles estão querendo mesmo horizontalizar toda a igreja, tirar a verticalidade, jogar tudo pro povo, né? O povo sempre, você sabe quem são, comandado por eles, né? Pelas ONGs e também pelo pessoal da pastoral ecossocialista. Não deu para entender? A impressão assim, tudo que eu vejo aqui é que eles querem desmontar a igreja, nos seus termos litúrgicos, nos seus termos teológicos, pastorais, não se fala de conversão, estão querendo mexer nas políticas dos países, no próprio governo da igreja. São essas questões que são abordadas aqui. E obviamente influenciando a cultura por um tópico de educação que está bem forte no documento, que não vai dar para abordar aqui. Então eles falam que vai ter a criação também desse organismo eclesial, parecido com uma conferência episcopal, com poderes e até com financiamento suficientes para aprovar um rito próprio, como eu já disse. Então vão financiar missionário esquerdista sem chamar a atenção do mundo inteiro, com dinheiro, sei lá, da Ford Foundation, que financia o aborto no mundo,
e o que é pior, vão fazer essa forma sinodal de governo, que começará a se espalhar pelo Brasil e afora. E isso, Dom Valmor, presidente da CNBB, já disse que o modo de funcionar do Sínodo da Amazônia vai ser aplicado para o mundo inteiro, pelo menos na visão dele, para o mundo e para o Brasil. E aí o tema da ministerialidade, ministério para mulheres, ou seja, a gente dá a impressão que nós vamos ter mesmo, segundo esse documento aqui, as propostas que vão ter de ser aprovadas pelo Papa ainda, que nós vamos ter padras, mulheres padres, no sentido de pároco, né? Elas não vão ser sacerdotisas, ordenadas, etc. Mas elas vão ter a posição de liderança na paróquia como padre. Basta ver aquele número 96 que eu disse para vocês, onde o bispo pode dar autorização para um leigo para falar oficialmente e civilmente, ou seja, perante a sociedade civil, em nome do bispo, em nome do pároco do lugar. Basta isso. Basta colocar a paróquia na jurisdição de uma comunidade e aí você coloca a mulher na frente da comunidade e ela fala oficialmente em nome do pároco. É isso que eles estão propondo. Ou seja, estão destruindo toda a igreja, cara. A gente falou, né? A gente avisou. A gente falou. A gente avisou. E aí, óbvio, teve a questão de novo da Pachamama. Todo mundo fala Pachamama, Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Pachamama, Pachamama. Yamama, Yamama, Yamama. Né? A gente falando, aquele negócio é a Pachamama, é a Mãe Terra, é um ídolo, é um demônio. Aí aparece o seu Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para as Comunicações do Vaticano, e aparece o seu Andrea Tornielli, que é o editorzão-chefe lá deles, dizendo, não é Pachamama, não é Pachamama, isso aqui simboliza a vida. Aí vem o Papa, no último dia do sínodo, e diz, olha, o pessoal recuperou as Pachamamas, hein? O pessoal recuperou as Pachamamas. Ou seja, o Papa Francisco chamou aquilo de Pachamama, acabou com vocês. Nós estávamos certos desde o princípio, Jesus Nazaré. Deu até coceira aqui, ó. Vamos agora ao momento chave do negócio, que todo o Brasil esperava. Nós vamos mostrar para vocês uma coisa muito bonitinha agora, né? Tudo está interligado, como canta a música do Sínodo. Tudo está interligado. Tudo está interligado. A Repam, pelo seu Cláudio Rumes, e o Pacto das Catacumbas, lá lidando e organizando o sínodo dentro. E fora, nós tínhamos a Repam e o Pacto das Catacumbas com o coisa da comunicação, o Dicastério para a Comunicação, a sala de imprensa do Vaticano, para quê? Para criar o falso consenso para os jornalistas que vão passar a notícia para você. Por isso que isso aqui que eu estou fazendo é importante, porque nós temos uma leitura diferente dos fatos. Olha, Rumes, do cardeal Rumes, o bispo Erwin Krautler, o cardeal Pedro Barreto, o bispo Roque Paloschi do CIMI, o bispo Evaristo Spengler do Marajó, que substituiu, infelizmente, no meu entender, o Dom Ascona, e uma personagem muito misteriosa estão ligados. Essa personagem chama-se Christiane Murray. E por que ela é importante? Por uma razão muito simples. Ela é publicamente conhecida, segundo o cardeal Barreto, que é um dos fundadores da Repam, ela é conhecida como cofundadora da Repam. Que la red eclesial panamazónica, que Cristiane también estuvo en Brasilia en septiembre como cofundadora de la red eclesial con Don Claudio Umes. Olha a reação desta mulher. Olha, você está vendo o vídeo, neste momento em que ela pisca e faz essa expressão do tipo, me pegaram no pulo, me expuseram, mostrando que ela é cofundadora da Repam. Ela não queria mostrar isso. Ela diz que ela foi para lá como jornalista, mas eu acho que isso é só pretexto. Como cofundadora de la red eclesial con Don Claudio Umes. E assim, ela é tão partidária desse negócio que ela inclusive tem uma foto dela usando o anel do Tucum, o anel de Tucum, que é do pessoal ecossocialista. Olha essa foto de agosto de 2019, dela com o anel de Tucum na mão. O anel de Tucum significa Pacto das Catacumbas, ela estava com o pessoal da Repam, significa ecossocialismo, significa o plano desse pessoal todo aqui que eu venho avisando há tanto tempo da teologia da libertação, que agora se transmutou, né? Virou melancia, colocou a parte vermelha por dentro e se pintou de verde por fora. Veja a foto dela de Christiane Murray na fundação da Repam. Aí está ela, supostamente como jornalista. Eu acho que oficiosamente, como cofundadora da Repam. Como cofundadora de la red eclesial con Don Claudio Umes. Já que ela é muito próxima de Dom Cláudio Rumes. Então assim, mas quem é Christiane Murray? Se você for procurar na internet, você não vai encontrar muita coisa. Parece que o passado dela na internet foi limpo depois que, aliás, antes dela assumir a vice-direção
da sala de imprensa do Vaticano. Mas um jornalista inglês chamado Edward Pentin, que escreve para o National Catholic Register, com uma ajudinha de algum leigo anônimo, nós não sabemos quem, expôs publicamente essa mulher, de quem ainda um dia nós vamos ter muito o que falar, Christiane Murray. Deixa eu dar um recado para a Cris aqui, já que a gente não se falou na sala de imprensa e tal, eu estou em Roma ainda, né? Mas você não quis dizer aos jornalistas ali na sala de imprensa, quando você foi perguntada sobre a sua afiliação partidária, se você é filiado a algum partido. Tudo bem, não tem problema, né? Mas, segundo a reportagem do Edward Pentin, né? Ele tem uma foto, ele mostra uma foto do seu escritório em Roma, na Rádio Vaticana, que você, sei lá, deixou há 2, 3 meses atrás. Lá tem um cartaz escrito Austerity, né? Austeridade. Mas o que tem de importante nesse cartaz? Não é tanto a imagem ali do mendigo dando uma moeda ou uma hóstia, não sei o que é aquilo. É um itemzinho pequenininho, vermelhou, e não é de cardeal não. Escrito lá, PCF, Parti Communiste Français, Partido Comunista Francês, Front de Gauche, o fronte de esquerda da França, Partido Comunista Francês. Todo símbolo é um sinal intencional. Ele sempre tem uma intenção de ter sido colocado em algum lugar em determinada coisa. Igual, cada palavra que eu estou dizendo tem uma intenção. Inclusive esse cartaz imenso atrás da sua cabeça, ou seja, das suas ideias, tem um Partido Comunista Francês imenso. Você pode não ser filiada diretamente, explicitamente ao partido, mas você tem uma afinidade ideológica. É isto que isso simboliza, que isso aponta, que isso mostra. Que aquele Partido Comunista Francês escorre na tua cabeça e é filtrado para tudo que você faz. É isso que eu suponho. Você usa anel de Tucum, é ligado ao pessoal da Repan, é ligado... Conclusões, né? Ou seja, a vice-diretora da sala de imprensa do Vaticano tem afinidades com o Partido Comunista Francês. É o que tudo indica. E o que é o Partido Comunista Francês? Além de toda... assim, o Partido Comunista, nós sabemos o que o comunismo já fez no mundo de maravilhas. Nós sabemos a ligação com aborto, gênero, métodos anticoncepcionais, agenda antifamília, anti-igreja, tudo. E depois ainda, meu Cristo do céu, agora tem um mês, dia 19 de setembro, o Parlamento Europeu aprovou por esmagadora maioria várias resoluções equiparando o comunismo ao nazismo, dizendo que eles são semelhantes e que devem sim ser condenados moralmente. E aí, na vice-direção da sala do Vaticano, né, sala de imprensa do Vaticano, você tem lá uma mulher que tem um cartaz do Partido Comunista Francês atrás da sua cabeça, no escritório antigo dela. Não sei se no atual tem, mas ela deixou há 2, 3 meses, quer dizer, em 2, 3 meses ela se converteu aí numa grande iconoclasta, né? Agora vou abandonar tudo, né? Eu renego o meu Partido Comunista. Meus caros, vocês entenderam? Tudo está interligado. A sala de imprensa, a aula sinodal, Repan, Pacto das Catacumbas, ecossocialismo, tudo para fazer uma destruição total, no meu entender, da igreja, horizontalizando, mudando o governo da igreja, mudando a sua teologia, a sua liturgia e querendo fazer com que a igreja seja mais uma vez massa de manobra e bucha de canhão para influenciar na política da educação e das pastorais desde baixo e nos dicastérios e mudando a teologia e os governos da igreja desde cima influenciando. Olha, é isso que nós temos a dizer para você. Este, no meu entender, é o fechamento. É claro, repito, esse documento vai ser enviado ao Papa, o Papa vai ver o que ele vai fazer em relação a isso, e aí o que o Papa disser sim é que vai ser a palavra oficial em relação a este sínodo. O boletim dos leigos, aquele escrito que você pode se cadastrar aqui embaixo, continua e vai continuar. A nossa cobertura não acabou, nós iremos continuar escrevendo sobre o assunto do sínodo e outros assuntos para vocês também, assim, toda vez que tiver necessidade, ou seja, vai ser 2, 3 vezes por semana. O site dos leigos, no tempo devido, vai sair. A Repan veio a Roma, os comunistas vieram a Roma, os partidos políticos comunistas vieram, tiveram reunião com bispos, mas nós estamos em Roma e viemos para ficar em Roma. E agora, para encerrar este vídeo, eu quero deixar o nosso hit dos leigos, enquanto vocês veem as imagens exclusivas que nós, os leigos, fizemos, o Pacto das Catacumbas, que foram obtidas sem o convite da Repan, a gente não recebeu o convite, diferente de outras mídias por aí, né? Nós fizemos imagens e nós vamos mostrar para vocês quem estava no Pacto das Catacumbas e quem estava nas coletivas de imprensa. 61% deles estavam lá. Nós vamos mostrar para vocês. E olha, em breve eu volto para o Brasil aqui de Roma, mas os leigos têm os nossos olhos aqui ainda em todos os lugares. Viu, Repan? Pedro Barreto, Cardeal Rumes, Dona Christiane Murray, Sou Paulo Ruffini, né? Me raccomando. Não pensem que nós vamos deixar
essas manipulações políticas de vocês passarem em branco. A nossa cobertura não termina por aqui. Um beijo na alma de vocês. Até o próximo sínodo ou conclave, nós nunca sabemos o que vai acontecer. Mas lembre-se que os leigos estão sempre prontos aqui em Roma e em todo o mundo para defender a igreja, o papado. E se precisar, eu virei novamente a Roma quando for necessário, sem dinheiro da Ford Foundation, sem dinheiro da Repan, né? Porque, né, vocês sabem, eu estou com a igreja, estou com o papado e não irei abandonar a igreja jamais. Nós e todos os fiéis, eu estou com vocês, religiosos e religiosas que rezam por mim, intensifiquem as orações porque nós vamos intensificar os trabalhos. Sr. Cláudio Rumes, Sr. Erwin Krautler, Sr. Pedro Barreto, Roque Paloski, Evaristo Spengler, Dr. Essa Murray e tutti quanti. Nós estamos só começando. E leigos e leigas, religiosos e religiosas do mundo, padres, bispos, cardeais que nos ouvem, rezem por nós, nos ajudem. Nós precisaremos de vocês cada vez mais e vocês de nós falando aquilo que vocês não podem falar. Que Deus nos guarde, que Nossa Senhora de Nazaré, a verdadeira rainha da Amazônia, não Pachamama, rogue por nós e que nós tenhamos cada vez mais uma igreja mais viva, cada vez mais atentas aos problemas, que sabe que Cristo prevalece, Cristo vence, a igreja não será pervertida e destruída pelas portas do inferno e no fim todos nós, pela graça de Deus, quem sabe estaremos no braço do nosso Senhor Jesus Cristo, longe desse vale de lágrimas, desse lodo de pecado. Meu nome, vocês já sabem, não é? É Bernardo Pfister. Nós estamos de Roma aqui neste vídeo de encerramento do sínodo. Teremos mais vídeos, mas esse é um vídeo muito importante para mostrar para vocês tudo o que está acontecendo. Em Roma, vocês agora ficam com a imagem do pessoal da sala de imprensa que foi convidado para lá e que também estava no Pacto das Catacumbas. Fique atento a esse material exclusivo produzido pelos leigos. Se você quiser esse material, ele também está no link aqui da descrição. Um beijo para vocês, viu? Beijo, beijo, beijo. Falou, hein? Take that great plagues from the sky, pass through the tiny back door, bleed us not leave even void, vade retro, Satanás, vade retro, Satanás. Lives that are killed in the womb, babies unable to cry, people makes now that alone.